Então, vamos iniciar pela Bolívia. Então, a documentação normalmente é a mesma para todos os países. Na América do Sul pode ser RG desde que seja emitido com menos de 10 anos. E passaporte. Nós optamos por passaporte porque íamos atravessar as 3 Américas, né? Então, você precisa da CNH física, não pode ser digital, o documento original do veículo, inclusive aquele com código de barra, para consulta, né? E outra coisa, se o carro está no nome de quem está dirigindo. O proprietário do veículo deve estar presente, ou então tem que ter uma procuração de cartório, permitindo a entrada nele no país. Sair do país e entrar em outro país. Aí precisa de... alguns países exigem o certificado internacional da vacina de febre amarela. E a maior dificuldade na Bolívia, para entrar na Bolívia, foi encontrar o número do chassi do nosso carro, que ele fica embaixo do banco e nós fizemos um nicho para guardar sapato. Então, pesquisando muito, descobrimos que era lá e tivemos que abrir a tampa, tirar um outro lado do nicho e com um celular clarear e o outro fotografar. Porque eles queriam ver o número marcado com carimbo, né? Então o número do chassi da Renault Master desse ano, nosso 2021, não é muito acessível, é difícil. E ainda nós construímos o nicho, piorou um pouco mais ainda. Então essa foi a primeira dificuldade em relação à primeira aduana que a gente fez. Perdemos umas 2 horas lá para encontrar isso, num calor tremendo. Outra coisa que precisa, é muito importante na Bolívia, é a declaração juramentada, que você faz com o policial lá, porque sem essa documentação, essa declaração juramentada, o seu carro pode ser apreendido transitando na Bolívia e vai a leilão. Isso tem muita informação na internet, inclusive o Itamaraty. Agora, na internet fala que o seguro SWAT é obrigatório na Bolívia. Mas nós perguntamos lá e disse que não era, e inclusive não fizemos. Fomos parados umas 5, 6 vezes pelos policiais na rodovia e nenhum pediu o seguro SWAT. Só pedia a documentação juramentada e o do veículo. A aduana do Peru foi tranquila, o Peru é obrigatório, o SWAT. Uhum. Nós fizemos o seguro na primeira cidade após a aduana. E isso, gente, é uma coisa que tem que ficar muito atento, né? Quando fala que o documento é obrigatório, a gente tem que ir atrás, não é ficar esperando ser solicitado, senão pode ser multado. Então, a hora que entra num país, já procura logo saber, ou já lê antes, né? E vai atrás, na primeira cidade já faz o seguro e já fica tranquilo. Porque isso aí dá uma margem para policial corrupto querer extorquir a pessoa, né? A entrada foi tranquila, a saída. Do Peru nós entramos no Equador. Também foi tranquilo. O Equador também disse que não era obrigatório o seguro obrigatório. Aqui no Equador deu tudo certo, a saída do carro, tá tudo certo. E aí nós vamos fazer os trâmites agora da Colômbia. A Colômbia, nós entramos à noite, mas fizemos o seguro. Aí tivemos que fazer o seguro. Fizemos no dia seguinte, na primeira cidade. Entramos à noite, dormimos e fizemos no dia seguinte, que era obrigatório. Como nós despachamos o carro da Colômbia para o Panamá, a documentação, os trâmites lá já incluía SWAT por 1 mês no Panamá. Então nós não adquirimos o seguro lá, que já estava embutido nos trâmites da exportação do carro para o Panamá. Na Costa Rica é o seguinte, então quando nós entramos, eu não sei, houve um erro no sistema e não ficou gravado a placa do veículo no sistema. Então nós fomos parados algumas vezes na rodovia,
E inclusive teve uma parada, nós paramos daí uns 5 minutos, 2 caminhonetes da Polícia Federal da Costa Rica, uma ultrapassou e mandou encostar e a outra ficou atrás. Aí ele falou que, aí pediu documentação, eu dei a documentação, o passaporte, o documento que eu tinha pego na aduana, e eles olhavam e tal, pensavam, falavam um com o outro. Aí o que aconteceu? Quando eles estavam vindo a rodovia atrás da gente, pela placa, eles consultaram pela internet, o nosso veículo não estava cadastrado no sistema, por isso que eles não pararam. Aí, conversando, mostramos, aí ele, por um número que tinha no papel, eles consultaram e viu que estava tudo certo. Aí foram muito agradáveis, amáveis, e inclusive fotografou, ele abriu o celular dele e pediu para mim fotografar um documento lá, tanto do nosso quanto do nosso amigo que estava viajando mais ou menos junto com a gente. E aí ele falou, se a polícia parar, você já mostra essa foto aqui que eles vão entender que é um erro do sistema lá. Então isso aconteceu, mas foi uma coisa... Foi muito tranquilo, inclusive deram dicas de praia, de onde parar. Ele falou que era seguro, mas todo lugar era sempre tomar muito cuidado. Da Costa Rica, Nicarágua. A entrada de Nicarágua foi um pouco problemática. Eles fazendo a revista no carro, foi uma revista mais minuciosa, a inspeção, né? E encontrar 2 radinhos walkie-talkie que a gente estava trazendo, estava até sem pilha, eu já nem tinha usado ainda. E aí ele queria saber por que eu estava levando aquilo, como que eu ia usar. Eu falei que era que quando a gente estivesse num lugar, num parque, aqui nos Estados Unidos e Canadá, que fosse longe, de não tivesse sinal de celular para comunicar entre eu e a Débora. Aí ele falou, vamos ter que ver. Aí levou lá no scanner, passou no scanner, ligou para um monte de gente, passou para outra pessoa. Aí fizeram um documento, eu assinei, e eu teria que, na saída do país, apresentar os radinhos e apresentar esse documento para eles dar baixa lá. E deram apenas 3 dias para o carro. Mas nós saímos no segundo dia. E inclusive eu vi um drone, foi apreendido um drone lá, a pessoa inclusive demorou muito para me atender porque estava fazendo a apreensão do drone. Até na imigração, eles deram 90 dias para a gente ficar no país, mas o carro só permitiu 3 dias. Aí da Nicarágua a gente foi para El Salvador, foi tranquilo, né? Foi tranquilo, El Salvador também, muito bem atendidos, muito bom. Pessoal muito bom. E aí a gente, de El Salvador, a gente já foi meio direto, que é pequenininho, e já fomos para Honduras. Aí em Honduras, nós não tivemos problema nenhum, mas o nosso amigo teve problema em relação ao... ele não tinha o certificado internacional da vacina, ele tinha a carteirinha da vacina, da febre amarela. Ele tinha a carteirinha, mas eles exigiam o certificado internacional. Foi muito difícil, nós ficamos... acho que umas 5 horas lá, nós fomos liberados só à noitinha. A Débora foi lá e conversou, nós fomos primeiro, eu e esse amigo, fomos da enfermeira, conversamos e tal, ela falou que não, e depois a Débora voltou, conversou com outro pessoal lá. Não, eles mandaram, a enfermeira mesmo. Aí eles mandaram voltar lá na enfermeira. Aí foi lá, aí ela fez uma ligação. Na verdade, ele tinha a carteirinha de vacina, que tinha o lote da vacina, tinha tudo. Ele só não tinha um certificado. Então eu argumentei com a enfermeira que as informações todas da vacina estavam lá, e aí ela fez um documento à mão e permitiu, então, que permitiu a entrada dele sem esse certificado, porque senão ele teria que ficar lá. E ele não tinha mais tempo, porque a Nicarágua só tinha dado 3 dias para o carro. Então, quer dizer, a gente estava ali numa situação muito vulnerável. Aí foi meio difícil, mas deu certo no final. Inclusive você já tinha cadastrado, né? A vacina dele, mas só que
podia levar até 10 dias úteis para emitir o certificado. Pela internet, né, no Ministério da Saúde eu tinha feito, mas ia demorar bastante para ficar pronto. E aí de Honduras, nós entramos na Guatemala, foi tranquilo, né? Guatemala, tranquilo, mas é um pouquinho diferente a Guatemala. A documentação é a mesma, mas o que tem de diferente? Não, e eles também, o que nós não falamos, normalmente cada país tem uma taxa que a gente paga para entrar. E esse da Guatemala, o banco não estava funcionando, então a gente tinha que ir numa papelaria, e aí a pessoa cobrava 20 quetzales, que é o dinheiro da Guatemala, para fazer o pagamento para a gente pela internet. Então nós fizemos o pagamento, voltamos lá no escritório, depois aí tinha que voltar lá e fazer outro pagamento, que era a cota do veículo. E aí nós ficamos e demorou, era só uma moça para atender, e às vezes a gente voltava lá, ela tinha saído. E aí aguardava, ela voltava, aí ela passou a documentação para uma outra parte lá, um outro escritório, aí que foi fazer todos os trâmites e tal. E o diferente é que ela dá um selo para a gente pregar no para-brisa, que a polícia, quando para a gente, já olha o selo e já libera. E aí, quando a gente saiu da Guatemala, eles tiraram o selo, né? Na saída eles tiram o selo. Do país foi tirado. Uma coisa que nós não falamos é o seguinte: sempre quando a gente entra num país, eles dão um documento pra gente. E na saída você tem que apresentar aquele documento. Então, na saída do país, com aquele documento, eles consultam se você teve alguma infração do veículo. Se tiver, você tem que acertar a infração para depois sair. E aí, na sequência, né, a gente entrou no México. Isso. No México, nós seguindo a placa de aduana e o que o GPS estava mandando, aí uma patrulha nos parou e falou que a gente tinha que entrar noutra aduana, passar dentro da cidade de Tecumen, e aí fomos. Aí, de fato, estava lá, porque carro leviano seria por lá. Carros leves, né? Aqui eles falam levianos. Livianos. E aí... então tem um lugar para carros pesados, para carretas e tudo mais, e um lugar para carros leves. Motorhome entra lá por essa aduana que nós fomos. Só que aí teve um problema. O nosso amigo, o carro dele não está com documentação de motorhome. É uma van daquelas mais antigas e vem como caminhão. Chegou, depois de tudo pronto, liberou a gente e ele não podia entrar, ele teria que ter entrado na outra aduana. Aí o rapaz chamou um funcionário da outra aduana, nós esperamos lá mais de hora para ele chegar, para ele liberar, e ele deu um papel, aí que liberou para ele entrar por essa aduana. E no México é o seguinte, a gente vê muitos vídeos e cada um fala uma coisa. Uma coisa que eu vi lá é o seguinte, eles falam, tem que pagar $400 para entrar e deixar de depósito, pega na saída. Só que não é bem assim. Carros particulares de 2007 em diante, paga $400 de depósito. De 2016, me parece, até 2006, paga $200. Carros, motos, e anterior a isso paga um depósito de $100. Esses depósitos podem ser em dinheiro, em cartão de débito, cartão de crédito, o valor é o mesmo. E outra coisa que eu descobri lá que não... E aí a gente nós já fomos achando que a gente teria que pagar. A gente estava preparado já para fazer o depósito de $400 e ser reembolsado na saída. E aí o que acontece? Nós descobrimos que quando o carro está documentado para motorcasa, motorhome, não é esse valor. A gente paga $56, incluindo as taxas, $51, mais as taxas vai para $56. Só que esse dinheiro não é reembolsável. Então aí nós ficamos, nosso carro pode por 10 anos entrar e sair
sem problema no México. Está documentado para essa entrada e saída durante 10 anos. E nós não tivemos que fazer essa calção de $400. Mas pagamos a taxa de pessoa, né, para entrar, que não é muito barata também. Foi 1.500 pesos mexicanos para 2 pessoas. No México é tudo muito caro, tudo incluindo é muito os caro. pedágios. Pedágio é caríssimo. E outra, tem alguns pedágios que aceita cartão de crédito, cartão de débito ou crédito, e outros pedágios somente em efetivo, só dinheiro. Por exemplo, o nosso amigo, que o carro dele era bem mais antigo, a calção que ele fez foi de $200, e depois, ao final, quando ele deixou o país, o México, ele já foi ressarcido. Acho que 2 dias adiante ele já foi ressarcido pelo cartão de crédito. Eu já estava depois do cartão de crédito. E o México, a inspeção, foi feita a inspeção lá sobre produtos animais e vegetais, passou bem, inclusive muita coisa que o rapaz falou que não era permitido, que a Débora tinha, enquanto a gente estava esperando liberar o nosso amigo, a Débora conversou com ele e falou, milho não pode, nem cru, nem cozido, e até milho de pipoca, ele falou que não podia. Aí nós até já deixamos um milho ali fácil para entregar para ele, milho de pipoca. Mas aí ele falou, não, só isso vou deixar passar. Na saída da aduana, aí uma revista mais severa. Aí eles olharam, passaram o cachorro, olharam por baixo, olharam tudo mesmo. Uma revista mais minuciosa. E perguntou sobre remédio, tudo, e aí criou caso com o remédio que eu estava trazendo, eu não estava encontrando a receita. Porque era um hipoglicemiante, né? E aí nós até pedimos uma receita para uma prima nossa, e agora a gente digital, para não ter mais problema. Que achamos que ia dar muito problema nos Estados Unidos, e não teve nenhum problema. Estados Unidos, todo mundo treme, né? Quando vai fazer aduana nos Estados Unidos, mesmo quando chega por via aérea ou terrestre. E começou o seguinte, saindo do México, que nós estávamos no centro da cidade, tirando umas xerox, e chegamos numa ponte e não vimos lugar da saída. Lá eles falam cancelar o visto, né, da saída no nosso passaporte e do veículo. Entramos na ponte. Aí eu tô vendo, chegando na aduana dos Estados Unidos, que é do outro lado do Rio, falei, comecei a conversar com a pessoa, ele falou, não, lá é só os Estados Unidos. Aí nós fizemos uma volta, retornamos e aí perguntamos, era um outro lugar diferente, não é na mesma via. Fomos lá, aí cancelamos o visto nosso e a saída do veículo e voltamos para a ponte, para a aduana. Mas ainda teve um problema, né? Aí antes, quando a gente estava indo para esse lugar, para fazer a nossa saída do México, aí a gente já estava com o endereço tudo certinho. Aí o Marquinhos conversou com o policial. Aí chegamos no lugar, o trânsito estava fechado. Aí o policial falou, onde você vai? Eu falei, vou lá cancelar o visto, tal, mostrei. Ele falou, não, o que tem, você não pode passar aqui, porque tinha uns cones. Aí ele falou, que eu vou com você para você não perder. Aí chamou um táxi e pediu $30 para pagar o táxi, pagamos $30 e ele foi de táxi lá com a gente, levar a gente estava pertinho. Mas como estava interditado ali, eu achei que ia ter mais dificuldade. Aí pagamos, ele levou, aí demos saída. Voltamos para a aduana dos Estados Unidos. E lá na aduana é um pouco confuso. Nós passamos na aduana de Laredo. E aí o que acontece? Na ponte, falava que motorhome, RV, ônibus, era a faixa da esquerda. Nós fomos indo na faixa da esquerda. Só que quando foi chegando mais próximo, a gente via que não passava. Tem uma trave lá que não dava para passar carro alto. E do lado direito dava. Aí foi um tumulto para eu parar, porque era uma pista de 4 vias na ponte. O pessoal deixar a gente virar, aí passamos. Eu falei, nossa, se não for aqui... Mas aí deu certo, passamos. E fizemos a primeira entrevista ali. Com uma atendente, né? Com a atendente, aí fomos para a inspeção do veículo. E ver sobre a imigração, terminar a imigração. Chegamos lá,
eles pedem a chave do veículo. Essa parte, ela foi até assim, um pouquinho intensa, porque a pessoa, chegou um policial todo, né, com arma e tudo mais, e pediu a chave e a gente não entendia. A gente falou que não entendia inglês, aí ele falou, as chaves, falou em castelhano, mas assim, muito muito bravo, assim, né, aí a gente já ficou até meio assim, aí entregamos a chave para ele foi para lá com essa chave, e aí depois veio uma policial, né, e aí mandou a gente ficar afastado do carro e entrou para fazer pediu a documentação. Pediu para abrir o capô do carro. Abriu o capô do carro. Aí ela mesma abriu a porta traseira, entrou no carro. Nós pensamos que ia ser uma inspeção daquelas mais pente fino, mas foi a mais tranquila, praticamente, de todas elas. Então, assim, eu quero falar do ambiente, né? O ambiente lá da aduana, ele é tenso, porque eles ficam, assim, as fardas deles, cachorro ali, o scanner, então tem todo um aparato que faz a gente realmente ficar amedrontado com o que a gente vê. E esse negócio de entrega a chave, fica longe do carro, né? Fica do lado lá, você não pode nem chegar perto do carro. Então essa conduta deles intimida um pouco a gente. Mas realmente a policial foi super tranquila, né, na inspeção. Agora, uma coisa que eu achei interessante, as perguntas delas, além de saber onde a gente ia, sobre como se a gente tinha como se manter nessa viagem, né, financeiramente. Essa outra policial perguntou se a gente estava trazendo bebida, vinho, cerveja, tequila. Eu falei, não, nós temos um vinho, temos um pouco de cerveja, umas 4, 6 cervejas e tal. Perguntou, mas você comprou no México? Eu falei, não, eu comprei lá atrás, nem lembro onde comprei. Aí ela nem criou caso. Tudo eles perguntavam, comprou no México? Eu falei, meu Deus, o que eles têm contra o México? Mas realmente, então, isso, foi relativamente tranquila a aduana, a não ser essa situação de tensão, que é mais da gente do que realmente deles. Porque a gente já fica meio intimidado, amedrontado com a aduana dos Estados Unidos. Como nós preparamos na saída do México, fizemos algumas doações de fruta que tinha sobrado, tomate, leite, o que mais tinha sobrado? Ovo que tinha sobrado. E acabamos esquecendo banana bem na vista ali. E tinha mais uma coisa. Abacate. E nem isso ela importou. Estava bem na vista ali, nós esquecemos de doar, mas não teve problema. Desde o Brasil até os Estados Unidos, foi muito tranquila, nós não tivemos problemas nenhum em relação à polícia, aos controles e tudo mais. Inclusive, eles falam, né, das polícias corruptas, e nós não tivemos nenhum problema. Todas que nos pararam, a gente apresentava a documentação e ponto final. Não, teve um corrupto. No Peru, tinha uma blitz na rodovia, eles me pararam. Aí o farol estava queimado do lado esquerdo, estava apagado do lado esquerdo. Aí ele falou que tem que fazer notificação. Eu falei, não, eu tenho a lâmpada aqui, vou trocar. Quando eu mexi na lâmpada, acendeu. Era a primeira cidade do Peru que tinha praia. E inclusive, aí o guarda falou, então eu não vou te cobrar nada não, tal. E nós perguntamos sobre a praia, ele falou, é atrás aqui. Aí o que fez? Eles pararam o trânsito nas duas vias para a gente fazer o retorno, passar de uma pista para outra e voltar para a praia. Foram muito amáveis. E mais na frente, um outro local do Peru, essa mesma lâmpada aí queimou de verdade. O guarda me parou, eu falei, não, acho que deve ser mau contato. Eu fui lá e tirei, ela tinha queimado mesmo. Mas só que eu tirei, não, quem acabou tirando foi o policial. O policial. Ele ficou lá, ele não deixava eu mexer, e ele tirou e tal, demorou muito para tirar, e eu dei a lâmpada nova, ele colocou, e aí ficou pedindo, pegou os documentos e ficou ameaçando, falou que tinha que fazer uma multa, uma boleta, que é a multa, ficou lá e não fazia, com o papel na mão e falando que era tantos soles e tal. E eu falei, mas seu guarda, eu já troquei a lâmpada, mas na carreteira tem que andar com o farol aceso, e a maioria dos carros anda tudo com o farol apagado.
E o meu, porque tinha um farol apagado, ele queria, porque queria multar. Mas ele não lavrava a multa. Aí ficou tal. Aí ele, como ele, na hora de tirar a lâmpada, ele quebrou um cantinho da unha. Aí ele ficava assim, como se estivesse doendo demais da conta, sabe? E tal. Ele falou, não, dá uma ajuda para medicina, que é para arrumar a unha. Aí eu acho que nós demos uns 20 soles para ele lá. E aí nós fomos embora tranquilo. Mas os outros guardas, todos que paravam, eram tudo gente boa. E a gente perguntava alguma coisa, explicava tudo direitinho. Inclusive, no Equador, o primeiro abastecimento que nós fomos fazer, a gente olhava, não estava encontrando o posto de gasolina. Aí a Débora parou, nós paramos num pit dog lá, tinha um policial lanchando, a Débora perguntou onde era o posto mais próximo. E aí ele falou, vou levar vocês lá. Ele acabou de lanchar, entrou na caminhonete, ele e o outro, e levou a gente até o posto de gasolina. E aí nós abastecemos, esse cara lá até nós abastecemos, inclusive teve um fato interessante, porque o Equador é dólar. E eu tinha lido há pouco tempo que tinha extinguido a moeda lá, era só o dólar americano mesmo. Eu falei, então estamos tranquilos. Aí eu abasteci, perguntei, aceita cartão de crédito, que é a tarjeta, né? Ele falou, só efetivo, né? Falei, tranquilo, nós temos dólar, abasteceu. Aí eu pedi o dinheiro para a Débora, me passou o dinheiro, e eu estava lendo no papel, tinha lá que não aceitava notas de 50 e 100 dólares. Aí a Débora me deu uma nota lá, eu passei para ele, o rapaz ficou assim, moço, nós estamos no Equador. Eu falei, uai, mas não é dólar americano? Aí que eu fui olhar direito na nota, a Débora tinha me dado, ela peso argentino. Aí pegamos o dólar, passamos e deu tudo certo. Mais uma imigração super tranquila, graças a Deus. Bom demais, gente. Mais uma imigração tranquila. Aqui é mais tranquilo ainda e deu tudo certo. Aqui é a aduana do Alasca. Então, sobre a nossa experiência, né, com as aduanas e tudo que nós já vivemos até aqui, o que nós temos para relatar é isso, né? Tá lembrando de mais algum fato, bem? Não, mas desde que vocês tragam a documentação exigida. É muito importante ter as xerox dos documentos, sim, porque eles pedem, nós esquecemos de falar isso. Algumas aduanas eles pedem a xerox do passaporte para ficar com eles, xerox do documento do veículo, e o xerox do certificado de vacina de febre amarela também. Então isso é importante, já trazer algumas cópias dessas, porque tem lugares que a gente tem dificuldades em achar lugar para xerocar, né, para tirar xerox. Então já tragam numa pasta, isso tudo organizadinho, que facilita muito o trabalho. É isso mesmo. Então, para finalizar o nosso vídeo, a gente pede que vocês inscrevam-se no nosso canal, deixe o joinha lá e compartilhe com seus amigos. E assim, a gente espera muito que isso ajude outras pessoas que têm esse sonho de viajar, que possam, então, que esse documento nosso, esse vídeo nosso, sirva para vocês, para se organizarem, para não ter nenhum tipo de problema. Nós ficamos muito felizes porque realmente nós praticamente não tivemos problema nenhum e nós viajamos muito, né, bem? Muito. A nossa viagem foi bem longa. Bem longa. Não tivemos, graças a Deus, não tivemos problema com ninguém, com policial nem nada. Então é isso aí, gente. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau.